Hoje nossa viagem nos levará a outro lugar pouco conhecido e praticamente inexplorado: o Tajiquistão. Um local isolado, cercado por montanhas, rios e uma beleza natural de tirar o fôlego. Já ouviu falar? Eu acredito que não. Independente da sua resposta, no vídeo de hoje vamos te levar para lá. Então, prepare-se para ser surpreendido, encantado e, quem sabe, um pouco intrigado por essa nação única. Sabiam que lá você não pode escolher como será a festa do casamento? E se eu disser que até chorar em velórios ou comemorar o aniversário fora de casa são passíveis de multa? Ficou curioso? Então vamos ao vídeo, mas antes já sabe, se você ainda não é inscrito no canal, não esqueça de se inscrever para não perder nenhum conteúdo. A maioria das pessoas não saberia como localizar o Tajiquistão num mapa, muito menos identificar a sua capital ou explicar como chegar a este país de nome exótico, que está localizado no centro da Ásia, rodeado pelas montanhas mais altas do planeta. Ao longo dos tempos, esse país foi palco de impérios poderosos, como Aquemênida, governado pelos persas, e posteriormente a região foi conquistada por Alexandre o Grande, no século IV a.C. Durante a Rota da Seda, suas cidades, como Samarcanda, destacavam-se como importantes centros comerciais. Os sogdianos, um povo indo-europeu que habitava a região, eram conhecidos por suas habilidades comerciais e pela riqueza de suas cidades. A partir do século VII, a região foi gradualmente convertida ao Islã com a chegada dos árabes muçulmanos e já na Era Moderna fez parte da União Soviética até 1991, enfrentando uma guerra civil entre 92 e 97, em seus primeiros anos de independência. Desde então, o país tem enfrentado desafios políticos e econômicos, abrigando hoje uma população de mais de 9 milhões de habitantes, sendo que a maior parte vive abaixo da linha da pobreza e 34% encara a subnutrição. A liderança tadjique não consegue oferecer emprego fiável aos residentes e por isso apoia de fato a migração laboral. Cerca de 1 milhão de habitantes trabalham no estrangeiro, principalmente na Rússia. Estima-se que as suas remessas para o Tajiquistão representem até metade do produto interno bruto total. E aqui tem uma curiosidade interessante. Todos os homens casados que trabalham fora do país deixam suas casas ao cuidado da mãe, que se torna a chefe da casa, supervisionando a esposa e os filhos do casal. Assim como os amigos Cazaquistão, Azerbaijão e outros da turma da Ásia Central, o Tajiquistão era uma das estrelas da União Soviética. Hoje ele é parte da SEI, um bloco econômico formado por ex-repúblicas soviéticas. A população do país é principalmente do grupo étnico tadjique, falando o idioma do grupo persa e mantendo uma proximidade cultural com os iranianos, onde 83% segue o islamismo. Isolado há séculos e pouco visitado por turistas, o Tajiquistão preserva uma das paisagens mais surpreendentes do mundo. E como diz o velho ditado, quem não arrisca, não petisca. Para aqueles que se arriscam a visitar, existe um destino maravilhoso aguardando os amantes de escalada, paisagens montanhosas deslumbrantes e uma conexão quase pura com a natureza. Na jornada, a primeira parada é em Dushanbe, a capital do Tajiquistão, onde você se depara com o Museu Nacional do Tajiquistão. Este museu é lar de uma coleção impressionante, exibindo aspectos históricos, culturais e artísticos fascinantes. Para os apaixonados pela natureza, as majestosas montanhas Fan oferecem picos cobertos de neve e lagos azul-turquesas deslumbrantes, como os 7 Lagos. Essa cadeia de lagos, localizada a oeste das montanhas, é um espetáculo incrível. Cada lago possui uma cor única, mas o destaque vai para o lago Skanderku,
onde se diz que Alexandre o Grande acampou, um lugar maravilhosamente belo. E aqui outra curiosidade interessante. Você sabia que Alexandre o Grande pode ter uma referência no Alcorão, o livro sagrado islâmico? O Alcorão menciona um monarca pré-islâmico que teria protegido o mundo civilizado dos selvagens. Muitos acreditam que isso se refere a Alexandre, enquanto outros afirmam que se trata do persa Ciro. Apesar de considerarmos Alexandre uma figura predominantemente ocidental, é importante lembrar que grande parte de sua vida adulta foi vivida no Oriente Médio, estendendo-se pela Ásia até a Índia. Por essa razão, ele desfruta de imensa fama nessa região, sendo geralmente conhecido por variações de seu nome em árabe, como Iskander, que faz referência ao lago que acabamos de mencionar. Outro ponto que não pode ficar de fora da sua visita é a rodovia Pamir, uma das estradas internacionais mais elevadas do mundo, ocupando a segunda posição. Essa rodovia é uma das principais atrações do país, proporcionando vistas incríveis do alto. Uma curiosidade fascinante sobre a região de Pamir é a presença de diferenças culturais significativas dentro do próprio Tajiquistão. Além de falar em um idioma distinto, a região de Pamir segue uma vertente diferente do Islã em comparação com outras partes do país. Agora, se você é um apaixonado por história, a antiga cidade de Sarazan, reconhecida como Patrimônio Mundial da Unesco, é uma parada obrigatória. Com raízes que remontam ao 4º milênio a.C., é um dos assentamentos mais antigos da Ásia Central, proporcionando uma visão fascinante sobre as civilizações antigas. Uma verdadeira viagem no tempo. E para que a experiência seja completa, não podemos deixar de fora do roteiro a culinária local e os pratos tradicionais, como o pilov, uma refeição feita de arroz, carne e vegetais. Ou o kurtob, um mexidão envolvendo lascas de pão com iogurte, azeite e salada, tudo misturado. Uma verdadeira festa para o paladar. Explorar o Tajiquistão significa descobrir um país que oferece algo para todos os gostos e seu povo que, apesar dos desafios, transmite alegria e hospitalidade, além de peculiaridades interessantes. Uma curiosidade que certamente chama a atenção dos estrangeiros é a prática relacionada às sobrancelhas femininas. As mulheres se esforçam para manter uma linha contínua nos pelos acima dos olhos, resultando na peculiar monocelha. Essa tradição é mais comum nas áreas rurais. Alinhado a muitos países do Oriente Médio e Ásia Central, os casamentos frequentemente são arranjados. Jovens de áreas rurais costumam se casar cedo, por volta dos 15 anos, embora a lei estabeleça a idade mínima de 18 anos para ambos os sexos. Mas o que realmente diferencia este país é a sua política, e desde a década de 90, o país tem sido governado pelo mesmo presidente, Emomali Rahmon. Emomali Rahmon mudou a Constituição várias vezes e desde 2016 os limites de mandato para a presidência foram removidos, o que permite que ele tenha o poder vitalício. Inspirado na herança soviética, o atual presidente também é envolto por um culto à personalidade, assim como o Turcomenistão. E sobre esse país, também desconhecido, tem um vídeo aqui no canal que você ficará pasmo ao conhecer. Então, te aconselho a assistir depois desse. Para se ter uma noção do culto da imagem desse líder, em dezembro de 2015, uma lei aprovada pelo parlamento do Tajiquistão concedeu a Rahmon o título de fundador da paz e da unidade nacional, líder da nação. Na ocasião, o parlamentar leu poemas em sua homenagem, enquanto a mídia estatal o comparava frequentemente ao sol. Cartazes com imagens e frases de Rahmon são espalhados por todo o país. E em público, cada pessoa é instruída a dirigir-se a ele como Shanob Oli, ou Vossa Excelência.
E um fato adicional que não podemos deixar de citar é que a mesma lei que lhe deu o título de fundador da paz garantiu a ele imunidade vitalícia contra qualquer tipo de acusação. E parece que a política é um negócio de família. Em abril de 2020, seu filho de 32 anos foi nomeado chefe do parlamento, tornando-se o segundo político mais importante do país. Curiosamente, a idade mínima para uma candidatura presidencial foi reduzida de 35 para 30 anos. E eu não sei vocês, mas parece que essa estratégia foi algo para facilitar a passagem de bastão de pai para filho. Falando em filhos, a filha mais velha do presidente lidera a administração presidencial, enquanto seu genro ocupa o cargo de vice-chefe do Banco Nacional do Tajiquistão. Por isso, não é surpreendente saber que muitos familiares e compatriotas do distrito de Dangara, onde Emomali Rahmon nasceu, ocupem cargos influentes. E não é preciso nem dizer que no Tajiquistão o jornalismo e a liberdade de expressão não coexistem harmoniosamente. Um exemplo marcante desse cenário foi a prisão do jornalista Khairullo Mirsaidov em 2018, cujo crime foi denunciar a corrupção governamental. Além disso, uma peculiaridade notável desse governo é a recente prática de multar a mídia por usar palavras menos conhecidas. Embora possa parecer algo surreal, as autoridades estabeleceram penalidades e agora os jornalistas enfrentam multas de $100 por usarem palavras menos comuns. Apesar de se identificar como seguidor da fé muçulmana sunita, Rahmon e sua administração estão ativamente envolvidos em uma incansável campanha contra manifestações públicas de devoção islâmica. Essa supressão da expressão islâmica abrange diversas medidas, como a proibição de barbas, restrições de ida à mesquita para mulheres e crianças menores de 18 anos e a proibição de estudar em escolas islâmicas fora do Tajiquistão. Outras medidas incluem o veto ao uso de alto-falantes para transmitir o adhan, que é a chamada para a oração, a proibição do uso de véus, a proibição de partidos políticos islâmicos e as restrições a nomes que soem árabes. E não é apenas a religião e a mídia que sofrem restrições. Enquanto algumas dessas restrições aparentam estar associadas aos receios do governo em relação ao extremismo religioso, outras se revelam mais complexas de se compreender. A primeira delas é a proibição da comemoração do Ano Novo, onde as famílias ainda podem celebrar, mas é aconselhável fazê-lo sem ostentação. Essas restrições também se estendem aos aniversários. Celebrar aniversários fora de casa é desencorajado, e aqueles que optam por comemorar em cafés ou restaurantes podem enfrentar multas substanciais. E quando o assunto é ostentação, casamentos extravagantes não são bem-vindos. Noivas e noivos têm suas opções cerimoniais limitadas, seguindo a ideia de menos é mais. Portanto, se você quer um casamento extravagante com muita comida e bebida, definitivamente seu lugar não é aqui. Um exemplo de todo esse rigor aconteceu na casa de uma família, no sul do Tajiquistão, enquanto os mesmos se preparavam para celebrar o casamento de sua filha mais velha. Poucas horas antes da festa, um grupo de autoridades locais invadiu a casa e confiscou a maior parte da comida que a família havia preparado para o banquete, porque consideravam as quantidades de alimentos um desperdício e uma violação de uma lei que regula e limita quantas famílias gastam em casamentos, funerais e todas as outras funções privadas. Segundo as autoridades que apreenderam a comida, o motivo foi de que o custo da alimentação era incompatível com a renda da família empobrecida. A lei também proíbe ficar de luto. É exatamente isso que você escutou. Embora em muitas partes do Tajiquistão, expressar emoções intensas como chorar, puxar os cabelos e bater a cabeça seja considerado um gesto de amor e respeito pelos falecidos, o governo do país tomou uma medida surpreendente em 2017. Naquele ano, foi proibida a exibição do que eles rotulam como emoções extravagantes durante funerais.
Essa proibição inclui até mesmo a tradicional caminhada fúnebre, na qual parentes e amigos acompanham o caixão enquanto ele se dirige para a cova. Inacreditável, não é mesmo? Apesar de todos os mandos e desmandos, existe uma parcela da população que defende esse líder com unhas e dentes e afirma que sua liderança firme trouxe estabilidade a um país anteriormente devastado pela guerra civil. Durante o governo de Ramon, o Tajiquistão experimentou um notável crescimento econômico. No entanto, críticos argumentam que esse crescimento não foi distribuído de maneira equitativa, concentrando-se em sua maioria nas mãos de um grupo seleto, mais especificamente a família do presidente, que foi acusada de se beneficiar desproporcionalmente dos sucessos econômicos do país, que inclui, por exemplo, a recente compra de um avião para uso particular, avaliado em 93 milhões de dólares. Em resumo, a presidência de Emomali Rahmon é complexa e controversa. Seu governo é marcado pelo crescimento econômico, pela estabilidade política, mas também por acusações de corrupção, violações dos direitos humanos e a supressão de liberdades. Nada diferente de outras ditaduras, não é mesmo? Mas e você? Já tinha ouvido falar desse país? Conta pra gente nos comentários o que mais te chamou a atenção. Se você gostou desse conteúdo, não se esqueça de deixar o seu like, compartilhar e se inscrever para mais curiosidades. Muito obrigado por assistir e até a próxima!